Eclesiastes, capítulo de número 3, do versículo, o versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós vamos orar neste momento, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra santa, te louvamos, ó Deus, porque essa Tua palavra é boa, essa Tua palavra nos edifica e nos sustenta. Obrigado a Deus, porque podemos receber o Teu alimento e que o Teu Espírito nos ilumine para compreendermos a Tua vontade, para vivermos segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, hoje nós temos um desafio. Você que já deve ter estudado um pouco o livro de Eclesiastes ou um pouco de teologia bíblica, sabe por que hoje é um dia de desafio. Por causa do livro de Eclesiastes. Todos os livros da Bíblia, todos os livros, eles são inspirados por Deus. Como diz Paulo a Timóteo, inspirados por Deus, útil para o ensino, para a correção na justiça. Todos os livros da Bíblia foram escritos por autores inspirados pelo Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia ela foi escrita por homens? Sim, homens escreveram. Mas não foram homens que escreveram de suas próprias mentes. Eles não inventaram isso. O Espírito Santo quem inspirou, quer dizer, ele quem deu essa palavra, revelou essa palavra, usando as características de cada autor. Você pega, por exemplo, um Jeremias, escreve como um Jeremias. Um Isaías, um homem culto, um homem estudado, um homem que trabalhava no palácio, era profeta, mas trabalhava no palácio, trazendo a palavra de Deus. Então todo o seu palavreado era requintado e assim ele escreve o livro de Isaías. Você pode pegar Amós, era um homem simples, um homem que vivia no campo, ele cuidava de boi, ele plantava sicômoro, e na sua característica ele escreve então o seu livro. O Espírito Santo deu a palavra do Senhor a essas pessoas que escreveram a palavra, registraram nas suas próprias características. Isso é incrível, isso é fascinante. E mesmo sendo escritos esses livros em épocas diferentes, em momentos diferentes, por pessoas diferentes, não há contradição de forma alguma. E isso é uma prova que só pode ser Deus quem trouxe, somente o Espírito Santo quem fez. No entanto, de todos os livros, o livro de Eclesiastes, ele, mesmo sendo inspirado pelo Espírito, ele tem uma característica diferente. Por quê? Porque a perspectiva de Eclesiastes é de alguém que está olhando para a vida, olhando para as ações das pessoas, do sol para baixo. Você vai ver nesse livro sempre a expressão, vi debaixo do sol. Vi debaixo do sol que o sujeito estava trabalhando e ele ia para o seu trabalho e voltava do seu trabalho. Vi debaixo do sol que as pessoas corriam atrás disso para tentar viver alegria, mas passavam os dias e parece que essa alegria não chega. Sempre vai ter essa expressão, vi debaixo do sol. E aí, com essa expressão, nós temos esse desafio. Por quê? Porque aí esse livro passa a ser um pouco perigoso. Você pode ler tranquilamente, não vai trazer maldição para a sua vida de forma alguma. Mas ele é perigoso porque podemos ter interpretação errada. Podemos interpretar uma coisa vendo que é isso que tem que ser e não é isso que o autor está dizendo. Se está debaixo do sol, alguém está de fora. Se a visão do autor é
do sol para baixo, quem está de fora? Deus. Deus está de fora. Aí você não tenha pressa para concluir. Pastor, então o livro de Eclesiastes é um livro que não tem Deus? Não é isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que a perspectiva do autor é olhar para a vida desconsiderando Deus. Ou seja, então vamos olhar para a vida para alguém que não quer compromisso com o Senhor. Como que ela é? Como que é essa vida? E nós não precisamos nos assustar. Por quê? Porque não é essa vida que é proposta para você. É essa vida que é proposta para mim. É essa vida que nos apresentam. Você vai para o ambiente escolar. Mesmo que há escolas confessionais, mesmo que temos pessoas ali religiosas e pessoas que confessam sua fé, o ambiente não é um ambiente onde fala Deus o tempo todo. Você sabe disso. Você sabe que ali há quem crê e há quem não crê. Há quem fala bem de Deus e há quem fala mal de Deus. Há quem considera a sua existência e há quem não considera a sua existência. Mas isso para aquele ambiente é irrelevante. Por quê? Porque não é o foco. Esse não é o foco. Eles vão dizer, se você quiser ouvir sobre Deus, procure uma igreja ou procure a sua igreja. Se você vai para o seu ambiente de trabalho, eu sei que há pessoas lá que confessam o Senhor, que têm fé, mas o foco, por conta do seu trabalho, não é esse. Nós não temos um ambiente de culto todos os dias na sua empresa, né, onde você trabalha. Por quê? Porque não é essa a questão. O que nos é apresentado como vida, então, é uma vida onde parece que Deus faz uma visitinha. Parece que Deus está ali ou não está, depende do seu pensamento. Se você lembrar que Deus existe, Deus está. Se você não lembrar da existência de Deus, parece que Ele não está. Então, o livro de Eclesiastes, ele está falando, como dizia Nelson Rodrigues, a vida como ela é, sem Deus. A vida tirando Deus para lá. E, meus queridos, então, nós temos aqui um desafio. Por quê? Porque o nosso tema nos fala sobre eternidade no coração. Eternidade no coração para um mundo que não crê em eternidade. Eternidade na nossa existência, na nossa essência, para uma realidade que não crê que a vida seja além desta. A definição do Aurélio sobre vida é um período da existência de alguém ou de alguma criatura que vai do seu nascimento até a sua morte. Não é previsto nos dicionários a vida além da morte. Não é previsto nos dicionários a vida em uma outra realidade. A vida é só essa aqui. Nasceu, está vivendo. Morreu, não vive mais. Você não existe. Você passa a ser uma existência só na memória de alguém, e isso se ela lembrar de você. E quando chegar no momento que ninguém mais lembra de você, acabou. Nem a sua memória mais existirá. E aí, você começa a perceber que a vida debaixo do sol, ou seja, a vida excluindo Deus, parece que é ruim demais. Parece que é péssima demais. E é isso que nós vamos ver nessa noite. A eternidade no coração, segundo o versículo 11, é algo que Deus fez. É algo que Deus propôs. Mas eu convido você a segurar um pouquinho esse versículo 11 e já já a gente volta nele. Meus queridos, a eternidade no coração é algo que Deus propõe. No entanto, precisamos compreender que isso Deus fez para que, se os nossos olhos ficarem somente no tempo, o que nós vamos ter é rotina e pessimismo. Por que que Deus planta a eternidade? Por que que Deus plantou a eternidade no coração dos homens? Porque se os nossos olhos ficarem somente no tempo, se os nossos olhos ficarem somente nisso, nós vamos ter só rotina e pessimismo. E aí eu convido você a ver os versículos 1 e versículo 11, que são famosos. Creio eu que talvez sejam os mais famosos do livro de Eclesiastes, e que já usamos indevidamente. Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar.
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu tenho certeza que você já usou esse versículo falando assim, meu irmão, agora é tempo da gente ficar calado. Agora a gente vai ficar todo mundo calado, porque é tempo de ficar calado. Eu acho que os professores na sala de aula ficam esperando esse tempo chegar a todo momento, né? Meus alunos, é tempo de ficar caladinho. Não fala não, deixa só que eu falo. É tempo disso, é tempo daquilo. Esse texto nós usamos para nos acomodar ou para colocar o nosso pensamento, o nosso coração, normalmente em uma situação adversa, uma situação ruim. Normalmente nós fazemos isso. Por exemplo, se é tempo de ficar quieto, se é tempo de não se movimentar, por alguma situação, uma enfermidade, por exemplo, estou enfermo, não posso me mexer. Ou estou desempregado, não posso então correr atrás, né, do meu sustento. Estou em uma situação que me trouxe desvantagem. Aí a gente, para se acomodar, para nos consolar, a gente fala, é tempo de ficar quieto. Eu estou no tempo de ficar quieto. Estou impossibilitado de movimentar. Pode ser uma situação adversa, de perdas, a gente diz, é tempo de chorar, eu estou em tempo de choro, estou em tempo de tristeza. Mas você já percebeu que quando a gente está numa situação contrária a essa, ou seja, uma situação boa, ninguém fala isso? Ninguém fala. Estou no tempo de alegria, né? Estou aqui no tempo de alegria. E sabe por que a gente não fala isso? Porque a gente não quer que acabe. A gente quer ficar alegre o tempo todo. Então, nós falamos assim, estou no tempo de ficar triste porque eu quero que acabe. Eu me consolo dizendo, olha, é um tempo, né? Tem relógio, vai acabar. Mas quando é alegria eu não falo, é tempo de alegria, porque presume que vai acabar também. Meu querido, aqui está o encalço do livro. Lembra que nós falamos que é um desafio? Ver a realidade da vida como se Deus estivesse de fora. E é isso, é essa a questão. O que o autor de Eclesiastes, ou o pregador, como ele é chamado, provavelmente Salomão, está dizendo aqui, é que ele está falando sobre uma vida rotineira. Uma vida rotineira é assim. Entendendo os versículos, quando ele diz tempo de nascer e tempo de morrer, ele está partindo do geral para o específico. Ele diz, olha, a nossa vida é nascer e morrer. E é isso que ele está dizendo. Tempo de nascer quer dizer que todos que estão lendo este versículo já passaram por ele. Se você está me ouvindo neste exato momento, você já passou do tempo de nascer. Por quê? Porque você já nasceu. Esse tempo passou, não volta mais. Nós não estamos falando aqui daquele nascer de novo que Jesus fala para Nicodemos. Esse nascer aqui é um nascer físico. Os bebezinhos que ainda vão nascer, né, dos casais que estão aí para poder trazer os bebezinhos e com alegria vamos batizá-los, vão ainda passar por esse tempo, porque eles ainda não existem, mas vão existir. Mas todos nós que estamos aqui já passamos. Isso quer dizer que o tempo que sobra para nós é outro. É o que vem logo a seguir. Mas não precisamos falar nisso agora. Já nascemos e haverá outro tempo. O autor de Eclesiastes está dizendo, a vida é assim, a vida é essa. Que o mundo fala para você. O mundo fala que vida é nascer até morrer. E acabou a existência. O versículo de número 2 ainda diz, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele está dizendo que você colhe porque você plantou.
Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Está dizendo que você destrói e você constrói. Tem hora que você constrói curando, tem hora que você constrói uma casa, tem hora que você derruba tudo porque não gostou da casa. O matar aqui indica caça, alguma coisa da caça. O versículo de número 4, tempo de chorar e tempo de rir, que são ações individuais, particulares. Os verbos aqui indicam você chora, mas chora sozinho, ou chora no ambiente mais restrito. Você ri, mas ri sozinho no ambiente restrito. Mas talvez vai ser momento também de prantear, que é o choro em público. Ou talvez vai ser de saltar de alegria. Você não está nem aí se estão te vendo ou não. Saltar de alegria é algo que você faz de tão alegre que está na frente de todo mundo. Você espalha e você ajunta pedras, que pode ser uma construção, algum especialista diz que pode ser preparativos para guerras, não dá para saber exatamente, mas é uma rotina. Tudo isso é uma rotina. Buscar, perder, conquista, fracasso, abraçar, separar, afastar de quem está abraçado. Tudo o que o autor está dizendo é uma rotina que nós aceitamos e tentamos nos consolar pela própria rotina, excluindo Deus da história ou da nossa vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir de hoje, você pode ler esse versículo, mas você não precisa usar esse versículo para consolo. Não use esse versículo assim: olha, meu irmão, você está parado porque é tempo de parar. Porque não é isso que o autor quer provocar em nós. Ele quer provocar, na verdade, um questionamento. Ele quer dizer assim: por que nós precisamos ficar parados na rotina? Por que a gente tem que aceitar tais situações? Por que a gente tem que ficar como se fôssemos pessoas passivas sem ações? Vamos confrontar esses versículos com as palavras de Jesus. Então vamos colocar aqui: é tempo de afastar, ou é tempo de perder, ou é tempo de chorar. E aí Jesus nos fala: olha, vocês não precisam ficar tristes porque eu estou aqui. Vocês não precisam andar ansiosos porque eu alimento vocês. Vocês não precisam ficar desesperados como vai ser o dia de amanhã, porque Deus sustenta e sustenta muito bem os seus filhos. Vocês não precisam ficar amargurados por uma situação difícil, porque vocês podem pedir o que quiserem e vai ser feito. Vocês não precisam ficar amedrontados por causa da fé, sofrendo perseguições, porque isso, na verdade, é até motivo de alegria e não motivo de tristeza, mas eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até os confins, até o fim, até a consumação do século. Uai, meu irmão, não tem jeito da gente então simplesmente pegar esses versículos e falar: é tempo de deitar fora, é tempo de ficar um derrotado, frustrado, pessimista. Porque se você olhar todo o livro de Eclesiastes, é isso que o livro vai trazer para você: pessimismo. A vida debaixo do sol, a vida sem Deus é um pessimismo horroroso. A vida não presta. A vida é horrível. A vida pode ter cores, 6 cores, 7 cores, 12 cores, 25 cores, mas ela fica preto e branco sem graça. Ela não sintoniza, porque vida onde Deus é excluído, como se pudéssemos excluir Deus da existência, ela não presta, ela não é vida. É uma rotina que a gente aceita e que a gente supõe ser o nosso fardo. A gente supõe ser algo que eu tenho que passar, algo que eu tenho que carregar. Esquece isso. Não é assim que Deus trabalha com a gente. Não é assim que Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós mudando as nossas perspectivas. Sim, podemos passar situações difíceis e passamos. Sim, eu posso ser acometido de uma enfermidade, eu posso ser vítima de uma violência, eu posso passar por uma tribulação complicada, posso. Mas não é porque Deus determinou que este é o tempo para você sofrer dessa maneira. É por causa do mundo pecaminoso.
As situações complicadas, complexas e que nos trazem dificuldade, não é porque Deus determinou e vai ser assim, isso é determinismo, e nós não cremos nisso. Eu tinha que passar por isso. Não tinha, nós não cremos em destino. Nós cremos num Deus soberano, nós cremos num Deus providente, nós cremos num Deus que está conosco. Se eu passo pelo vale da sombra da morte, o que diz o texto? Tu estás comigo? A tua vara, o teu cajado me consolam, por isso eu não vou ter medo. É mais ou menos assim, eu passo num vale complicado, é da morte, mas eu posso passar sorrindo, porque o Senhor que me guia está do meu lado, está ali me sustentando. Salmo 73, Asaf está numa crise terrível, existencial, achando que a vida não valeu a pena guardar a fé, não valeu a pena ser puro, não valeu a pena ser justo, não valeu a pena consagrar a sua vida a Deus. Os outros que falam mal de Deus estão muito melhores que ele. E ele diz, até que eu fui conversar com Deus e ele me falou que a coisa não é assim. Porque eles podem ter tudo, mas eles não têm garantia do que vai ser no final da vida deles, e não é bom o que vai vir no final da vida deles. Mas o meu Senhor, Ele me segura pela mão direita, Ele me guia com o conselho dEle, Ele me dá conselhos para depois me receber na glória. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro que eu tenha prazer de existir aqui na terra. Meu querido, Deus colocou a eternidade no coração dos homens, para que eles entendam que olhar somente para o tempo, olhar somente para a nossa existência do céu para baixo, vai ser rotina e pessimismo. Não adianta. Você pode fazer os exercícios físicos que quiser, você pode ganhar os prêmios que você conseguir, você pode ter as conquistas que desejar, você pode realizar todos os seus sonhos, você pode viajar no mundo inteiro em 80 dias ou mais que isso, você pode ir para Marte, para Vênus, para até Plutão, que nem planeta é, e voltar, você vai sentir péssimo, porque se Deus não te acompanhar daqui para o portão, a sua vida não vale nada. A sua vida é horrível. Mas se você entender que os seus olhos vão para além do sol, vão além da rotina, se você colocar os seus olhos em Deus, aí, sabe o que você tem? A garantia de eternidade, de conhecimento, de alegria, de satisfação e de bons relacionamentos. Veja só o que diz o versículo 12 a 15. Versículo 12 a 15 diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, não se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O versículo 11, como nós já lemos, diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu sei, meu querido, que você aprendeu no colégio e aprendeu para se preparar os vestibulares e para o Enem sobre a teoria da existência das coisas. Eu sei que você teve que assinalar lá que o mundo começou por uma explosão, gases, energia assim, e tal, e molécula tal, que junta tal, e dá um monte de coisa. Eu sei que você teve que falar que era assim. Eu não acredito, mas eu sei que você teve que passar, porque afinal de contas, você fala assim, ó, a teoria é essa, eu não acredito, mas a teoria que dizem, tu dizes, né? A ciência diz que é assim, mas eu não acredito. Se dessem, né? Se dessem espaço para a gente lá, você concorda? Aí você colocaria, não concordo. É assim que vocês explicam, mas eu não concordo. Mas já que não nos dão direito, né? Porque direito de concordar ou não é para alguns, não são para todos. Você não pode discordar de algumas coisas que eles dizem que é. Então, a gente convive tranquilamente sabendo que Deus fez todas as coisas.
Uma das provas de que o mundo não pode ter surgido, o universo não pode ter surgido por uma organização caótica de gases e de energia, é porque já estava caótica. E o caos nunca se organiza. Não tem jeito de ter uma explosão onde a explosão, que é o caos do caos, organiza tudo. É impossível. Entra lá no seu quarto e deixa o seu quarto 15 dias sem arrumar. Você não entra depois. Você não consegue entrar. Fica um caos que você não consegue nem abrir a porta. Você precisa, pelo menos, dar uma básica organização, porque você precisa, afinal de contas, dormir e acordar para viver a vida, não numa rotina, mas olhando para além do sol. Não dá para a gente acreditar que a existência de tudo veio por organização de caos, como se o caos pudesse existir. Teve alguém que pôs a mão nisso e organizou todas as coisas. Disse, haja luz e houve luz. Disse, separe as águas e forme a terra. Agora vêm os animais, vêm as aves e forma todos. Mas uma outra argumentação, creio eu, ainda um pouco mais contundente, é que de toda a existência, de todas as criaturas, o ser humano não pode ter vindo simplesmente numa evolução de espécies. Por quê? Porque como que o ser humano pode ter vindo numa evolução se ele consegue questionar? Os seus pensamentos são pensamentos questionadores. O tempo todo buscando relacionamento. Você pode me falar, pastor, mas os animais são assim também. Não, os animais são inteligentes. Eu até acredito que eles são racionais na medida que Deus determinou, não para fazer uma elaboração filosófica, mas para resolver coisas. E põe aí no vídeo, na internet, se você não vai procurar animais resolvendo coisas que talvez eu não consiga resolver. Tem sua inteligência, mas não há neles um desejo por um algo mais. Não há em seus corações uma preparação ou um questionamento para: tem vida além dessa vida? Eles não se preocupam com isso. Eles vivem de fato para essa existência, para essa realidade. Nós seres humanos não, nós ficamos inquietos, nós pesquisamos, nós questionamos, nós queremos saber um pouco mais, procuramos pessoas para relacionamento. Você procura esposa ou procura marido, você procura, depois de casado, ter os seus filhos, você procura relacionamento, amigos ou oportunidade de fazer novas amizades, e sempre procuramos algo ainda maior que nós, que Calvino chamou de senso do divino. João Calvino, teólogo do século XVI, ele afirmava que todo ser humano foi criado por Deus para relacionar com Deus. Nem todos relacionam, mas todos foram criados. Está no coração. Deus colocou lá esse senso do divino, esse sentimento por alguém que é maior do que ele e que pode relacionar com ele. O ser humano é alguém criado para ser religioso, para estar além dessa realidade. E Eclesiastes diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus fez o homem para relacionar com o eterno e ter uma capacidade de ser eterno. Quando Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, ele está dizendo, é conectado no coração do ser humano, aquele que crê nele tem uma conexão em seu coração com a verdadeira vida eterna. A vida eterna é relacionamento com Deus. Isso quer dizer que a vida eterna não é quando a gente morre, depois que eu morro começa a vida eterna. Não, começa o momento que você conecta com o Senhor, que você tem relacionamento com Deus. De onde vem isso? Do próprio Deus. Deus deu a condição do ser humano de ter essa conexão, mas ele só vai conseguir ter uma vida proveitosa de verdade quando ele conectar-se com Jesus. E aí ele tem essa vida que faz sentido. Aí, sabe aquele negócio de tempo disso, tempo daquilo outro? Esquece. Por quê? Porque aí vai ser só tempo de alegria. Vai só ser
tempo de regozijo. Quando, por exemplo, aqui ele diz no versículo de número 12: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom ou presente de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Mas olha só o versículo 9, que é contrário a isso. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Não parece ser versículos contraditórios? O versículo 9 ele está dizendo assim: o que adianta trabalhar? Ele está falando justamente que está no coração de muita gente aqui e no mundo inteiro. O que adianta esse tanto trabalhar? O que adianta? O versículo 9 está falando. Que proveito tem na vida do trabalhador a trabalhar? A gente acorda com aquele olho inchado, mal-humorado, cara feia. E a gente faz questão de ficar com aquela cara feia. Dias para trás eu acordei e assustei. Esse risco aqui estava mais do que o costume. Pensei, a Kênia deve ganhar muitos galardões para aguentar eu acordar com essa cara. Eu acho que eu estava sonhando um sonho ruim e franzi a testa. Eu acordei com aquela testa franzida, forte. Eu não queria me cumprimentar, não. A gente acorda assim, mal-humorado. Vamos lá trabalhar, vamos lá resolver problema. Aí você pensa, tem que encarar aquele chefe enjoado, aquele meu companheiro, aqueles meus funcionários que não me entendem. Você vai, arrastando. Tem que ir. O que te faz ir é que você não pode chegar atrasado porque descontam. Você não pode faltar porque perde 2 dias. Então, já que tem que receber o salário, então vamos fazer o quê? É isso que ele está falando. Do que adianta trabalhar? O que adianta? O mundo de hoje responde da seguinte maneira: não adianta nada. Então façamos o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã nós não vamos existir mesmo. O naturalismo diz isso. A gente existe, não é da vida até a morte. Então, larga tudo para o espaço, põe fogo em tudo, faz o que você quiser fazer, faz o que você tiver vontade dentro de você. Enfim, é uma vida sem consequências, como Caim fez. Caim fez isso. Mas, quando o autor de Eclesiastes diz assim: Deus fez formoso, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. O versículo 11 ao versículo 15 é como se o autor de Eclesiastes parasse um pouquinho naquela escrita pessimista debaixo do sol e fala assim: gente, deixa eu fazer uma abertura aqui, deixa eu rasgar o céu e mostrar que tem Deus. Eu preciso parar essa visão pessimista da vida e mostrar para vocês, existe um Deus, e esse Deus fez tudo ótimo, fez tudo formoso, Ele fez tudo muito bem, Ele fez tudo bonito, e além de fazer tudo bonito, Ele pôs no coração do ser humano a eternidade, ou seja, a condição de viver uma vida eterna. Se vai ser boa ou ruim, vai depender das suas ações, da sua escolha, mas não só disso, mas de relacionar com o eterno, de ter relacionamento com Deus eterno. E aí, quando ele diz no versículo de número 12 e 13, que o que há de melhor para o homem é ficar feliz, levar uma vida regalada, ou seja, com abundância, comer, beber e desfrutar daquele trabalho, ele está dizendo, se ele entende que a sua conexão de vida é com Deus eterno, aí sim o seu trabalho faz sentido. Ele não precisa acordar com a testa franzida, ele pode acordar feliz. Por quê? Porque Deus deu condição para ele viver eternamente aqui e agora. Ele deu condição de relacionar com o Senhor. Então ele não vai arrastado para a escola, ele não vai forçoso para o trabalho, ele não vai lá para as suas dificuldades da vida, achando que a vida é horrível, porque ele já conheceu o Deus eterno da sua vida através de Jesus. Então a vida passa a ser alegre,
as cores agora são vibrantes, o som é agradável, o aroma é incrível. Ele come, mas porque ele come de verdade, fica feliz com a festa, porque Deus deu para ele. Porque ele sabe que a felicidade não é no pão, não é no refrigerante, não é na água, não é no suco, mas no Deus que está ali com ele, vivendo feliz. Ele sabe que se passar por situações difíceis, ele não precisa falar, é tempo de perder. Não, o tempo dele é para Deus, então não existe necessariamente perda ou ganho. Ele já está no lucro o tempo todo, ele já está vivendo o tempo todo com Deus. Meu querido, isso quer dizer que vida de verdade é uma vida que só existe se você olhar para além do sol, para além dessa rotina horrível que nos amargura e que nos faz escravos do próprio tempo. Ficamos tentando arrumar tempo para falar com Deus, tentamos arrumar tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para isso, tempo para aquilo. Aí quando o pastor fala, ô meu irmão, você está lendo a Bíblia? Ah, pastor, eu não tenho tempo, é trampo demais, é trabalho demais. Ah, quanto tempo faz que você não ora? Ih, tem muito tempo, porque eu estou muito ocupado. Eu tenho que resolver muitas coisas. Antes de acordar, já estou resolvendo o problema lá da firma. Não, não é isso. Então você ainda não conectou-se com o Eterno. Você está tentando arrumar tempo na sua agenda para departamentos e entendendo que Deus é um sujeito que fica no departamento da sua vida. Mas a nossa vida como um todo precisa estar com Deus. Aí você vai sentir alegria. Até quando a situação é de tristeza. Você vai sentir satisfação, mesmo que o que você estiver comendo é pão seco e água morna. Você vai encontrar felicidade real, mesmo que as suas conquistas no máximo, chegar em casa, depois que todos os seus companheiros da empresa já chegaram em suas casas. Mas você sabe que vai estar feliz, porque aí sim, esse período é passageiro, mas ele não precisa nos escravizar, porque servimos a um Deus que é maior que o tempo, é maior que a rotina, é o Eterno que me pôs a eternidade no coração. E se isso não bastasse, me deu a condição de ter o Senhor Jesus, que é o Deus eterno, que está conosco todos os dias. Todos os dias, o Deus eterno, o Senhor Jesus está com a gente, todos os dias. Dando força quando você está fraco, te levantando quando você cai, dando alimento quando você está com fome, matando a sua sede quando você está sedento de algo que faça sentido. O Senhor Jesus, o Deus eterno, está conosco todos os dias, nos amparando, aquecendo o nosso coração, falando ao nosso coração, o fazendo arder. É o Senhor Jesus, o Deus eterno, que está conosco todos os dias, nos lembrando que não precisamos nos desgastar tanto com o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos resolver aquele problema, como iremos para lá, como viremos de lá. Não, meu querido, o Deus eterno é o Deus que te põe aonde Ele quer. É o Deus que cuida de você, é o Deus que te ampara, é o Deus soberano, é o Deus que faz com que passemos por situações, não para que a gente fale, é o tempo disso, é o tempo de sofrer. Não, é o Deus eterno que nos dá situações para que a gente aprenda a temê-lo ou a relacionar com Ele. Conversar com Ele, ouvi-lo, perceber que Ele é quem está nos guiando. Não é a sua empresa que está te guiando. Não são as suas decisões que estão te guiando. Não é a sua agenda que te guia. Não é a sua rotina que te guia. É o Senhor que te guia. Que te usa na sua rotina, na sua agenda, na sua empresa, na sua família, onde você estiver. Mas coloque o seu coração eterno nas mãos desse Deus eterno, para que você viva a vida eterna já, aqui, agora, e ficando alegre, ficando feliz, com menos riscos na testas, e que as rugas sejam rugas mais de alegria e não de nervosismo, de ansiedade, de estresse. Que as dores do nosso estômago sejam mais de felicidade,
de regozijo por algo muito bom que Deus está preparando para nós e que é impossível de imaginar, mas não de coisas que não conseguimos sequer resolver. Alegre-se, meu querido, no Deus eterno, que nos dá a sua vida eterna na pessoa de Jesus, nos fazendo entender que você não precisa olhar para a sua vida do sol para baixo. Tem um Deus que é muito maior que esse sol, que fez esse sol, que já deu ordens para esse sol, que ele vai existir até o momento que o Senhor Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, nem sol mais vai existir. Então não olhe para o sol achando que a sua vida é regida por calendário. Olhe para o autor do sol, para aquele que já deu para você a condição de viver eternamente. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus. O que você precisa para viver intensamente essa vida com o Senhor? O que você precisa entender? O que você precisa para regalar-se mais nessa convivência com o Senhor Jesus? Fala com o Senhor. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra que pudemos ouvir e regozijamos-nos no Senhor, porque o Senhor nos dá a tua palavra que é eterna, que dura para sempre. Nós passamos, mas a tua palavra permanece eternamente. Obrigado, ó Pai, porque a tua voz ecoa na eternidade. E não sendo merecedores de tamanha bênção, o Senhor faz com que essa tua voz ecoe no nosso tempo. Como ecoou no tempo, ó Pai, dos nossos primeiros pais, no tempo dos patriarcas, no tempo, ó Pai, de reis e de servos, no tempo de pessoas conhecidas na história que puderam testemunhar a vida crendo em Cristo. Mas também a tua voz ecoou, ó Pai, na vida de pessoas que sequer conhecemos ou ouvimos a sua voz e não temos ideia de sua existência, mas o Senhor alcançou a cada um. O Senhor tem alcançado ainda cada um, e o Senhor alcançará ainda aqueles que o Senhor já escolheu, e te louvamos porque a tua voz ecoa eternamente. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor colocou no nosso coração, essa condição de relacionarmos contigo e de, crendo no Senhor Jesus, pela sua soberana vontade e ação, podemos, ó Pai, ainda agora entender os teus propósitos, descansar nos teus propósitos, viver o teu propósito eterno. Pai, nos dá a condição de enxergar melhor as coisas. Que a gente não seja guiado, ó Pai, por rotinas, calendários ou decisões próprias, mas nos dê a condição, ó Pai, de enxergar o mundo e a existência conforme o Senhor nos dá, ó Pai, a palavra. Que a gente tenha olhos, ó Pai, mais espirituais que carnais. Que a gente tenha a condição de enxergar não o sol somente, mas o que está acima do sol, o que está acima das estrelas, o que está acima de tudo que existe, tudo que é visível. Olhar o Senhor, ó Pai. Que tenhamos condição de ouvir não somente o barulho, ou as vozes, ou as aflições, ou aquilo, ó Pai, que nos provoca, mas que tenhamos condição de ouvir a Tua voz, condição, ó Pai, de perceber a Tua mão nos dirigindo, de termos, ó Pai, condição de viver aqui nessa terra, não correndo atrás de coisas, mas, ó Pai amado, seguindo a Tua direção, andando conforme, ó Pai, o Senhor nos determina os passos, porque as coisas são consequências, são secundárias, são coisas que são irrelevantes para termos preocupações. Ó Pai, nós queremos nos deleitar em Ti e sabemos que o Senhor nos dá o alimento, nos dá roupa, nos dá onde morar, nos dá como ir para lá ou para cá, e ficamos felizes com isso, porque estamos felizes contigo. Então, ó Pai, se há alguém aqui que está aflito, está preocupado, está infeliz, está triste, está se colocando numa situação onde acha que não tem mais o que fazer,
Eu peço, ó Pai, que o Senhor renove a esperança desses teus filhos e filhas. Que o Senhor, ó Pai, abra os seus olhos. Que o Senhor dê condição para que eles vejam a Ti, vejam o Teu plano, vejam o Teu caminho. Aqueles, ó Pai, que estão enfermos e sentindo dores por causa da enfermidade, que eles sejam consolados por Ti, mas vejam, ó Pai amado, a maravilhosa glória que o Senhor tem manifestado e que o Senhor tem dado, ó Pai, a cada um dos Teus filhos, na forma de conforto, na forma, ó Pai, de presença. Ó Pai amado, sustenta cada um de nós, sustenta a Tua igreja, que a gente consiga ter uma visão mais elevada do que essa corriqueira que o mundo nos oferece. Dê ao Pai amado alegria, dê ao Pai amado contentamento, dê uma noite de descanso abençoada, um despertar leve para todos amanhã, uma semana, ó Pai, cheia da Tua graça e da direção presente do Teu Espírito. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém.